Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada, sabe? Mergulhar fundo nas ideias, bem provocadoras do livro De Zero a Um. Ele nasceu de anotações, né? De uma aula sobre startups lá em Stanford. E a ideia é essa, botar em xeque o que a gente costuma pensar sobre negócio, inovação, o futuro mesmo. Bora lá desempacotar isso? O livro já abre com uma pergunta que, olha, dá um nó na cabeça, viu? Qual verdade importante pouquíssimas pessoas concordam com você? É difícil, ai. Porque o que todo mundo sabe, bom, é senso comum, né? Mas o ponto dele é que, buscando essas respostas meio impopulares, é que a inovação de verdade acontece. O tal do 0 a 1. Exato. E para entender essa busca, o livro separa bem, né? Dois tipos de progresso. Tem o progresso que ele chama de horizontal. É ir de 1 para N. Basicamente, copiar coisas que já funcionam. Pensa na globalização. Tipo a China que você mencionou, replicando modelos? Isso, perfeito. A China é um ótimo exemplo. É pegar algo que existe e espalhar. Mais do mesmo, só que em mais lugares. Agora, o outro tipo, o progresso vertical, ir de 0 para 1. Aí sim, é criar algo totalmente novo. Isso é tecnologia, sabe? No sentido amplo. Um jeito novo e melhor de fazer as coisas. E a tese central é forte. Para o nosso futuro, essa criação do novo, a tecnologia, é muito mais decisiva do que só espalhar o que já existe. Porque, pensa bem, se a gente só replicar os modelos de hoje em escala global, bom, isso não se sustenta, nem para o ambiente, nem em termos de recursos. A globalização sem tecnologia nova pode levar, à devastação, não à riqueza para todo mundo. Faz todo sentido pensar assim. Se a gente só copiar, a conta mora no fecha mesmo. E essa linha de raciocínio leva para um ponto que causa, assim, um bocado de estranhamento inicial, né? Que é a defesa do monopólio. Aí o pessoal torce o nariz. A gente aprende desde pequeno que competição é bom, que estimula. Mas o livro vai na contramão disso. Vai mesmo. Sabe aquela ideia da concorrência perfeita dos manuais de economia? Onde as empresas vendem produtos quase iguais e, no fim das contas, o lucro de todo mundo vai lá para baixo, perto de zero. C, a briga por centavos. Pois é, o livro argumenta que isso pode ser uma armadilha. O oposto seria um monopólio, mas atenção, né? Não é aquele monopólio obtido por meios ilícitos ou por força bruta. É a empresa que se tornou tão, mas tão boa naquilo que faz que simplesmente não tem um substituto à altura. O Google nas buscas é o exemplo clássico que ele usa. Entendi. Não é o vilão da história, necessariamente. E o argumento é que, enquanto as empresas nessa briga apertada da concorrência só conseguem pensar no hoje, na margenzinha de lucro, Na sobrevivência, né? exato, esse tal monopólio criativo, como ele chama, tem fôlego, tem caixa, e aí pode cuidar melhor dos funcionários, pode investir pesado em pesquisa de longo prazo, pode até se dar ao luxo de pensar em ética. Lembra do Don't Be Evil do Google? Lembro, claro. O lucro do monopólio permite olhar além da luta diária pela sobrevivência. Exatamente. E o fascinante é que esses monopólios criativos, quando eles inventam categorias inteiramente novas, eles acabam oferecendo mais opções para o consumidor, não menos, e empurram a sociedade para frente. Pensa no iPhone da Apple. Criou um mercado, trouxe um monte de coisa nova. Não foi escassez, foi abundância de possibilidades. A promessa de ter um negócio assim, com lucros que durem, é o que realmente incentiva a inovação de verdade. A busca pelo 0 para 1. E tem também as tais mentiras competitivas, né? Isso é curioso. As empresas que estão lá no meio da competição acirrada, elas tendem a exagerar a própria singularidade para parecerem únicas, né? Tipo, nosso restaurante de comida britânica aqui em Palo Alto é o único. Mas o mercado real é, sei lá, todos os restaurantes da cidade, ou até mais. Isso, elas definem o mercado de um jeito bem pequeno para parecerem grandes nele. Já os monopólios de verdade, eles tendem a fazer o contrário. Eles minimizam a dominância para evitar o escrutínio, para não chamar muita atenção.
Ah, a gente é só uma empresa de tecnologia. Ou nosso mercado é o de publicidade global, para parecer pequeno numa arena gigante. Essa dinâmica toda revela uma coisa, uma verdade meio oculta. Talvez capitalismo e competição sejam, na verdade, opostos. A competição perfeita, zero lucro, que é a base do capitalismo. Então, o monopólio criativo é que seria a condição para o sucesso duradouro e para a inovação que gera valor. Escapar da competição vira o objetivo principal. E nesse ponto de escapar da competição, ele questiona aquela ideia batida da vantagem do pioneiro, né? Que quem chega primeiro sempre se dá bem. Sim, ele relativiza bastante isso. O livro sugere que, muitas vezes, pode ser melhor ser o último a entrar no mercado, mas entrar com uma solução tão superior, tipo umas 10 vezes melhor que o que já existe. Uma melhoria radical mesmo. Isso tão melhor que varre a concorrência e aí sim garante aqueles lucros de monopólio por um bom tempo. Aquela melhoria que torna a alternativa antiga quase impensável. Tipo o Google com as buscas antigas ou o próprio iPhone. Exatamente. Porque o valor real de uma empresa, pensando a longo prazo, não está só no que ela fatura hoje. Está na capacidade dela de gerar fluxo de caixa lá na frente, no futuro. E é essa visão de futuro, essa capacidade de investir e inovar que os monopólios criativos conseguem ter e que a inovação radical do 0 para 1 possibilita. Então, tá, juntando as peças aqui, a chave talvez não seja competir mais e mais no que já existe, né? O tal do 1 para N. Que desgasta e não leva a saltos grandes. Exato. Mas sim criar algo radicalmente novo, o 0 para 1. E olha que reviravolta. Buscar construir um monopólio nesse espaço novo pode ser não só lucrativo para a empresa, mas benéfico para a sociedade como um todo por impulsionar o progresso. No fim das contas, é sobre criar valor de verdade. É fazer mais com menos através da tecnologia, da inovação. E isso o livro argumenta, muitas vezes passa por descobrir segredos. Segredos. Segredos no sentido de verdades importantes, mas não óbvias. Sobre o mundo, sobre como as coisas funcionam, verdades que a maioria das pessoas ainda não enxergou ou até ignora. Interessante. Fica então a reflexão final, né? Se o caminho para um futuro melhor passa mesmo por criar essas tecnologias únicas que geram monopólios criativos, qual verdade importante, mas ainda impopular, poderia ser a base para uma empresa realmente valiosa que ninguém está construindo ainda? O que será que o pensamento convencional, o senso comum, está deixando passar batido hoje? Exato. Fica aí a pergunta no ar. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise.